está de volta com mais um episódio. Cara. E hoje, Cardoso, mais um episódio sobre análise de jogos para aqueles que dizem por aí que a gente não faz programa sobre videogame. Pô, a gente tá só fazendo programa de videogame já tem uns 3 anos, não aguento mais. Só queria falar de Deftones, Mozart e séries e filmes, e a gente tá aqui falando de videogame toda semana, né? Você tá cansado de falar de videogame, cara? Ah, porque chega uma hora que, né, tá bom já, né? Não, eu tô brincando. Essa semana eu acho que a gente tá fazendo sobre um negócio que eu tô animado pra falar sobre. Entendi. Pra jogar não ficou animado, não? Pô, eu joguei bastante. Joguei muito. Joguei muitas horas desse jogo. Já tá bom, já deu. Entendi. E você, Tainá? Tá tudo bem contigo? Você tá animada pra esse programa de hoje? Sim, eu tô completamente kojimizada pra esse episódio. Eu tô já com, sei lá, umas 80 horas de jogo, então... Caramba. Eu tô pronta pra falar sobre, já tirar tudo o que eu tenho guardado no meu coração sobre ele. Amiga, nem teve isso tudo de hora desde que o jogo lançou? Que história é essa? Comecei a jogar um pouquinho antes do lançamento, porque estão fazendo um freela relacionado ao jogo, que em breve será revelado. Então eu tô aí há muitas semanas jogando Death Stranding 2, e tô em busca da platina, inclusive, voltando aí às raízes, ir atrás de platina. Não é saudável, eu lembrei o quão insalubre é ir atrás de platina, mas estamos firmes e fortes aí, na luta aí pelo 100% do Death Stranding 2. Já fez todas as estradas, já? Não, as estradas, eu já fiz boa parte delas. Eu tenho mais focado dos monotrilhos, porque eu achei eles muito divertidos, mas a gente vai falar sobre isso mais no episódio. Mas ainda tem um pouquinho de estrada ainda pra fazer. Sempre quando ainda estiver estrada pra fazer é porque a humanidade tem salvação. Exatamente. Tem mais ou menos umas 3 semanas que a gente fez aquele programa de... 3 ou 4 semanas? Que a gente fez o programa sobre o melhor de 2025 até aqui. A Tainá já estava jogando Death Stranding naquele momento, né? É verdade. Você já tava bem avançado no jogo, eu acho. Então, sim, nessas últimas semanas você ainda continuou jogando, né? Continuei. Toda semana eu tava jogando pra fazer zerar a história e ver cada segredo do jogo. Tá sendo uma jornada interessante, cansativa, mas interessante. Justo. E você tá bem? Sim, tô tranquilo. Tô passando menos frio. Finalmente o frio deu uma trégua aqui em Curitiba, então tô podendo agora digitar e jogar sem congelar meus dedos, o que é excelente. Tá só 3 graus hoje, assim, né? Um dia quente, assim. Sim. Não, hoje tá uns 5 graus, assim, ó, tranquilinho. Entendi. Tá bom. Você, Cardoso, tudo bem contigo, cara? Tá tudo bem. Eu só tô melhor, sabe por quê, Dan? Porque todos os dias, no horário de almoço do trabalho, que é a coisa mais terrível que pode acontecer com um ser humano, eu estou jogando rematch com um grande amigo meu. E isso tá me fazendo muito feliz. Então você tá gostando do rematch? Amigo, eu acho que eu tenho um prazer de passar raiva. Talvez seja algum trauma aí de infância, sei lá, alguma coisa assim que eu tenho que ver na terapia. Achei fã de Souls. Exato. Eu acho que é meio que por aí. Entendi. Eu também tô jogando rematch com um amigo meu no horário de almoço e me irritando bastante também, assim. Entendi. Cara. Daqui a pouco não vai sobrar cabelo pra eu arrancar da cabeça, porque à noite eu jogo Overwatch e de manhã eu jogo rematch. Então, assim, é o pandemônio eterno dentro da minha mente, sabe? Eu achei que eu tava numa jornada insalubre, mas você ganhou, né? Pois é. Você ainda joga Overwatch, né? Putz, eu parei. Atualmente eu não... Tá curada, não tenho né? tocado muito nele, mas tá instalado. Às vezes eu olho pra ele olha pra mim, mas por enquanto o Dementador ainda não chegou até mim, não. Não recomendo. Bom, mas é isso. Hoje a gente vai falar sobre o Death Stranding 2 On The Beach, que é aí a sequência do primeiro jogo da Kojima Productions, né? É o primeiro jogo que foi um jogo bem divisivo, e o segundo aparentemente agradou mais a galera, assim, de um modo geral, né? A gente vai descobrir aqui se agradou o Up, porque não importa se agradou ao restante das pessoas. O que importa é se agradou a gente. Se a gente não gostou, a gente vai falar mal. Exatamente. Na verdade, Cardoso e a Tainá que jogaram, eu não joguei, vou fazer um papel aqui hoje de pessoa pra ficar falando mal do Kojima, interrompendo vocês no meio do raciocínio, mas vou tentar me manter neutro, porque eu não joguei. Tainá, acho que foi um erro chamar o Daniel. Agora eu tô parando pra pensar. Eu avisei antes de gravar, eu falei. Não me chama, eu não quero gravar, eu não joguei, eu só vou falar mal do Kojima. Mas você... Não, tem que jogar, não sei o que. Então tá, tô aqui, vamos gravar. Tá bom. Mas você tava dando uma segunda chance pro primeiro Death Stranding, não tava? Sim, eu tava jogando, até mais ou menos uma semana eu tava jogando o primeiro, né? Porque eu nunca terminei o primeiro, né? Essa é a minha terceira tentativa no Death Stranding. A primeira eu simplesmente achei uma merda, aí na segunda eu comecei a gostar mais, mas não pegou no tranco depois de muitas horas, assim. E aí agora saiu a Director's Cut, né? Agora não, né? Já tem um bom tempo que saiu. Já tem uns 3 anos já. Foi o quê? 2020, eu acho que saiu a Director's Cut? Acho que foi 2021
2021, talvez? Não sei. Mas, enfim, foi ali pandemia, né, eu acho. E eu não tinha experimentado o jogo pós-Director's Cut. E aí já tinham me falado que era uma experiência mais legal jogar essa versão e tal, só que eu não tinha ainda parado pra pegar. E como eu tava agora num momento aí, como diz o Marcelos, né, em between jogos e between várias coisas, eu falei, poxa, eu vou pegar pra jogar. Mas aí, né, acabou que as coisas aconteceram e outros jogos caíram no meu colo. Um deles, inclusive, eu quero falar aqui em alguma oportunidade, Cardoso, que é o novo Mario Kart aí, né, que eu ainda não falei sobre ele. Entendi. No momento a gente vai falar aí sobre o novo Mario Kart. Mas hoje não é dia de falar de Mario Kart, é dia de falar de Death Stranding 2. Mas aí é isso, eu não terminei o primeiro jogo, mas tenho muitas opiniões, né, sobre Death Stranding. Mas vamos lá. Eu imagino que você tenha muitas opiniões. Eu quero ouvir de vocês, assim, mas eu sei que você vai me provocar pra eu falar, né? Você gosta, né? Amigo, eu tô aqui pra transformar a sua vida num inferno. Me bota pra jogar Death Stranding 2 que você consegue. Exato. Mas vamos lá, vamos falar de Death Stranding. Tem muita coisa pra falar, é um jogo muito grande. Tainá aí, porra, a vida inteira jogando a parada, então certamente tem muitas opiniões. O ano inteiro já jogando esse negócio. Eu coloquei aqui, não sei se vocês viram aqui na pauta, que eu deixei uma sugestão de enquete que é: o Kojima ficou maluco? Eu acho que essa é uma boa enquete pro programa de hoje. Eu só vou soltar a bait. Gostaria que tivesse ficado mais. Olha aí. Não o suficiente, basicamente. Vamos pro programa aí, vamos pro programa. Vamos lá. Pô, Zabuzeta, se você encontrar algum funk sobre o Kojima, eu vou ficar muito feliz. Pô, deve ter, não é possível. Não, se não tiver, a gente vai ter que fazer. Kojima é brabo, Kojima é maluco, Kojima é maneiro. Amigo do Luciano Huck dos games, aquele que gosta de dinheiro. Kojima, o que você fez? Ele fez Metal Gear, Policenauts, Snatcher, Death Stranding e PT. Todos são jogos únicos. Tenho certeza que algum vai agradar você. Meu Deus, cara. Desculpe. Bom, chegou o momento, vamos falar sobre Death Stranding 2. Cardoso e Tainá passaram aí as últimas 1000 horas das vidas deles jogando esse jogo, mas eu acho que é legal, né, a gente fazer aqui aquela famosa introdução, né, falar do que se trata o Death Stranding 2, por mais difícil que eu imagino que seja explicar esse jogo. Eu acho que vale dar um contexto, né, pra galera que tá escutando. Tem muita gente que eu sei que se interessa em jogar um jogo assim, mesmo sem ter jogado o anterior, então é legal dar um contexto, né, Cardoso? Exatamente. Cara, Death Stranding 2 On The Beach é a continuação do jogo de 2019, do Hideo Kojima, da Kojima Productions. Foi o primeiro jogo do Kojima depois da saída dele da Konami em 2015. Cara, ele é um jogo de ação, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso, que foi lançado agora dia 26 de junho de 2025 para exclusivamente, um exclusivo temporário, né, pro PlayStation 5. E aí, Tainá, eu acho que uma pergunta que as pessoas vão fazer bastante é: ele é uma sequência direta do primeiro jogo? A gente precisa jogar o primeiro jogo? Discorra um pouco sobre isso. Então, na verdade, eu acho que essas duas perguntas, elas não estão juntas pra mim, porque o jogo ele é uma sequência direta, mas ao mesmo tempo eu acho que não precisa ter jogado o primeiro, porque apesar dele ser uma sequência direta que se passa ali um tempinho depois do final do primeiro jogo e traz, né, o Sam de novo, né, interpretado pelo Norman Reedus e tudo mais, como protagonista, o jogo ele faz um bom trabalho em trazer de volta as informações importantes, basicamente, você precisa saber pra entender a história. Eu acho que um dos pontos também principais pra gente poder entender o segundo jogo sem considerar o primeiro é que basicamente todos os NPCs são novos, né? A gente tem ali vários personagens, são várias novas tramas paralelas que rodeiam ali a história principal do Sam. Então, pra mim, me pareceu uma história muito fresca que não tem tantas amarras com o primeiro, apesar de ser uma sequência direta. E quando ele puxa acontecimentos do primeiro jogo, sempre dá meio que a opção ali de você pedir pro jogo te explicar ou só continuar a história ali porque você já sabe. Então, pra mim, eu acho que, claro que você perde algumas referências ali, com um pontinho ou outro e tal, só que eu acho que pra você entender a história, você não precisa ter jogado o primeiro. E eu achei isso muito curioso, assim, eu achei que o jogo ele faz um bom trabalho, sabe, em mastigar. Inclusive, essa é uma palavra que eu vou usar muito no jogo, porque eu achei que o jogo, num geral, ele é muito mastigado mais pro jogador. Então, eu acho que essas duas perguntas têm respostas diferentes, pra mim, pelo menos. E pra você, Cardoso? Nossa, eu fui ouvindo
tudo, concordando só com a parte da sequência direta e sofrendo quase um ataque epilético enquanto eu vi você falando que não precisa jogar o primeiro, porque assim, eu entendo por que você tá falando isso, eu entendo que o Kojima fez muita questão de mastigar o máximo possível a história, inclusive isso é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu ainda acho que o primeiro jogo tem alguns dos momentos mais incríveis da história dos videogames, assim, e perder esse jogo por uma coisa de preguiça de jogar o primeiro jogo e tal, eu acho muito ruim. E eu acho que o primeiro jogo, ele faz coisas mais interessantes com a história do que a sequência, assim. Eu sinto que a sequência, ela é muito mastigada, explicada e muito quadradinha do que é aquele universo, e o primeiro jogo, ele instiga mais o jogador a querer entender sobre aquilo dali que ele tá passando, sabe? Não, mas nesse ponto eu concordo. Eu diria pra jogar o primeiro porque, pra mim, ele é melhor, eu acho. Já dando um spoiler depois quando a gente fizer nosso veredito. Mas é um jogo que tinha mais a coragem do Kojima. Eu senti muito que na sequência ele quis fazer um blockbuster. Ele quis fazer uma coisa assim, mais pop, mais palatável no geral pro público, pra acho que talvez pegar mais pessoas e tudo mais. Só que ao mesmo tempo é curioso, porque saiu notícia depois falando que o Kojima mudou muito do jogo, porque nos playtests estava dando que o pessoal tava gostando demais do jogo. Então, eu ainda tô meio na dúvida se ele quis fazer isso propositalmente ou não, mas eu acho que um ponto importante também a citar é que o jogo ele tem um menuzinho de glossário que pra mim ele assim, é uma coisa opcional, basicamente, tipo, ele tá no menu, você não precisa acessar ele em nenhum momento, mas pra mim ele mastiga completamente a história num ponto que não deixa nem brecha pra teoria, porque ele já deixa tudo explicado, é meio que um dicionário do Death Stranding. Cara, que bom que você falou dessa porcaria desse glossário, que eu odeio esse bagulho, eu odeio esse negócio. Primeiro que, tipo assim, parece muito um deboche do Kojima, tipo assim, vocês que são burros e que não entenderam porra nenhuma do primeiro jogo, eu vou mastigar ao máximo tudo possível, então a qualquer momento você vai poder clicar um botão e vai ter um texto gigante te explicando absolutamente tudo, porque você é uma pessoa que não consegue ter o mínimo de discernimento do que tá acontecendo na história, aí eu vou mastigar tudo isso pra você. Cara, mano, era tão irritante que, tipo assim, tem um negócio, Dan, pra você entender. Você tá jogando o jogo ali, beleza. Aí você fala assim, pô, vou fazer um almoço. Aí tu vai lá, coloca o videogame ali no modo repouso, bota o DualSense pra carregar porque a bateria desse controle é uma merda. Aí você vai lá, fazer a comida e tal. Quando você volta, depois de 2 horas, você liga o videogame. Aí você tá lá no meio de uma entrega. Aí aparece um pop-up gigante no meio da tela. Você quer relembrar tudo o que tá acontecendo na história? Clique esse botão aqui pra você relembrar tudo. Cara, não tem nem 2 horas que eu terminei de jogar. Não é possível que as pessoas esquecem tão rápido assim a história do negócio que o Kojima precisou colocar essa porcaria desse negócio chato toda hora aparecendo quando você ficava, sei lá, 1 hora, 2 horas sem jogar. Então, tipo assim, eu sinto que é muito o Kojima tentando atender a expectativa dessa galera que não gostou da história do primeiro jogo, pra ele ficar explicando, não, é legal aqui, é maneiro. Não, olha aqui, esse personagem aqui, ó, e aí tem a ficha inteira do personagem, tem tudo que ele fez, tudo que aconteceu na história do jogo. Nossa, mano. Eu sei que é opcional a parada, só que eu acho intrusivo. Eu acho muito triste quando a gente tá, sei lá, tipo, vendo uma cutscene que é super emocional e tal, não sei o que lá, e aparece um pop-up na tela de tipo, abre o glossário aqui pra você saber porque que o cara tá chorando. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Assim, eu tô ouvindo, tô achando muito curioso, porque hoje mais cedo o Cardoso fez um Blue Witch lá no Blue Sky, falando mal do Christopher Nolan. Eu acho que o Kojima tá sendo bem Christopher Nolan nessas decisões aí, porque o Christopher Nolan, ele se perdeu, né? Assim, ele se tornou um cara que ele tenta ser o que ele era lá no início, porque ele começou como um diretor com traços muito geniais, assim, né? Com filmes muito interessantes, e hoje ele parece que ele é refém do Batman. Eu não sei se é do Batman, talvez do Batman, talvez um pouco da Origem. Aí ficou essa trilogia dele, Batman, Origem, Interestelar, né? Afetaram ele de uma forma que ele entrou num ego trip ali eterno. E eu acho que o Kojima é a mesma coisa, cara. Cara, eu não acho que o Kojima é ego trip. Pô, mano, ele tá numa ego trip eterna, cara. Eu não acho que é ego trip. Eu acho, cara. Sabe por quê? Você leu aquela matéria que eu mandei da G-Key sobre o Kojima? Li. Existe uma matéria chama The Life and Death of Hideo Kojima. E aí, tem uma pergunta que fazem pra ele que é muito interessante, que é tipo assim, cara, e aí, como é que é ser um cara independente? Você saiu da Konami 15 anos atrás e tal, e ele fala, cara, eu achei que eu poderia, quando eu fosse independente, eu achei que eu poderia fazer coisas mais estranhas e mais disruptivas e tal, mas a verdade é que, tipo assim, pra manter o meu estúdio e pra manter as pessoas que trabalham no estúdio, eu tenho que fazer jogos mais palatáveis. Então eu acho que parte muito mais por uma questão mercadológica do que por uma questão do Kojima se colocar nessa posição de ego trip popstar, entendeu? Eu acho que ele faz isso, e eu acho que ele faz isso por uma
questão de marketing do jogo mesmo, porque muitos dos jogos do Kojima se vendem pela figura do Kojima, antes dos jogos, mas eu acho que ele fez Death Stranding 2 pensando muito mais em agradar todo mundo pra conseguir manter o estúdio dele, do que porque ele tá numa ego trip de que ele é um cara especial e que ele precisa ganhar prêmio, sabe? Entendi. Eu acho que o ponto do Cardoso faz muito sentido, porque uma coisa que eu vi muito acontecendo era pessoas que falaram mal do Death Stranding 1 e mesmo assim foram jogar o 2. Então, o Kojima, na verdade, não precisava ter feito um blockbuster, algo mais palatável, porque quem já não gostou do primeiro, que não era assim, né, vai jogar o segundo. Então, na verdade, ele nem precisava mudar pra atrair as pessoas que não gostavam. Mas eu acho que ele não quer atrair, ele quer aprovação. E é aí que eu acho que entra o ego trip, sabe? Tipo, a partir do momento que ele traz artistas grandes, nomes de Hollywood e tudo mais, e tipo, o jogo dele é massacrado, sabe? Tipo, ou mal recebido, porque eu acho que se ele faz um Death Stranding 2 igual o Death Stranding 1, a galera ia cair muito em cima. Porque o Death Stranding 1, ele foi divisivo, sabe? E eu acho que, tipo, se as pessoas que jogaram o primeiro e não gostaram, dessem uma chance pro 2 e se deparassem com as mesmas frustrações, as pessoas seriam mais duras nas suas críticas, sabe? Mas é bem contraditório, Dan, porque ele deu algumas entrevistas falando que, tipo, ele gostaria que o Death Stranding 2 fosse mais divisivo, assim como foi o primeiro jogo. Então, tipo, não corrobora com essa sua tese de que ele tá querendo fazer pra todo mundo porque ele quer aprovação. Na verdade, muito pelo contrário. Eu sinto um Kojima frustrado com ele ter que fazer um jogo assim pra poder vender e manter o estúdio dele, tá ligado? Mas aí é o que a Tainá falou. Vender, ele ia vender, mano. Tipo, ele ia vender de qualquer jeito. Ele é o Kojima, tá ligado? Ele não ia vender tanto porque, normalmente, primeiro, continuação já não vende tanto quanto o primeiro jogo. Sim. E segundo que, tipo, se o primeiro jogo foi muito divisivo, é lógico que o corte vai ser muito mais alto das pessoas que vão se interessar pelo segundo jogo. Porque teve muita gente que comprou o primeiro jogo porque era o Kojima, se frustrou porque não gostou do jogo e não vai jogar o segundo também, sabe? Até agora eles não falaram muito sobre vendas do Death Stranding 2, mas por algumas revistas, tipo, japonesas, a gente consegue ter um pouco a régua ali de quanto que tá vendendo, e a gente viu que não tava vendendo tanto assim. Justo. Então, tipo assim, eu entendo você ver dessa forma que o Kojima é um rockstar, que o Kojima ele quer atenção, ele quer o prêmio, ele quer não sei o quê, porque, tipo, esse é o Kojima que a gente vê nas redes sociais. Esse é o Kojima que a gente vê... Esse jeito dele, né? Tipo assim, muito twitteiro, gosta de se colocar o tempo inteiro, editado por Hideo Kojima, sonorizado por Hideo Kojima, Hideo Kojima fez a porra toda, não sei o que, né? Tem esse lado, mas em contraponto a isso, se a gente for olhar pras entrevistas que ele deu enquanto tava rolando o lançamento do jogo, ele me soava muito frustrado. E hoje, jogando o jogo, não sei se Tainá teve essa impressão também, ele colocou essa frustração no jogo em alguns momentos. Às vezes de maneira muito sutil e às vezes de maneira muito debochada também, sabe? Justo, mas vamos seguir pro jogo? Desculpa, gente, caralho. Vamos falar sobre glossário. Uma psicanálise sobre o Kojima. Eu acho que é legal a gente tá falando isso que a gente tá falando agora, porque isso entra um pouco nas expectativas pro jogo, sabe? De certa forma, essa conversa que a gente tá tendo aqui sobre o Kojima, sobre como seria o Death Stranding 2, de certa forma, isso é um pouco o que as pessoas estavam esperando do segundo jogo. Acho que a gente tá falando aqui de uma lenda, né? Que é o Kojima. O Kojima é um dos maiores aí dessa indústria de videogames. Então, sempre vai ter uma expectativa em torno dele. Sim. Do que ele vai fazer, do próximo passo dele, e etc, etc. Então, acho que é legal a gente também passar por isso, assim. Acho que parte do que é a essência do jogo, do estúdio, etc, dessa fase do Kojima, passa um pouco por essas discussões aqui também. Acho legal a gente falar. Mas, vamos entrar no jogo em si, vamos falar sobre a história, sobre as mecânicas. Mas antes, Cardoso, da gente falar sobre isso, eu queria falar de uma coisa que é importante também, é fundamental pra gente entender o Death Stranding 1 e 2, né? Que é o nosso financiamento coletivo no Orelo. Exatamente. Dizem, eu ouvi dizer, não sei se você ouviu, Tainá ouviu, que os assinantes do Orelo lá do Up conseguem desfrutar ainda melhor de jogos como Death Stranding, assim. Eu ouvi dizer, não sei se você tá sabendo disso. Cara, olha só, o negócio é o seguinte, eu tava lendo essa entrevista do Kojima aqui na GQ e ele falou o seguinte, o cara perguntou assim, você financia outros projetos de sucesso e tal? Ele falou, sim, esse é meu ideal. O único projeto que eu financio se chama Up.
é um grande podcast de tecnologia e de games do Brasil. Se eu fosse você, eu também apoiaria o Up. É o que tá escrito aqui. Então eu acho que se você é fã do Hideo Kojima, a única coisa que você pode fazer é apoiar o Up. E se você não é fã do Hideo Kojima, você tem que apoiar pra que a gente se livre do Hideo Kojima, porque no momento a gente tá dependente dele. Bom, não precisa falar mais nada, né? Kojima falou, eu acho que Exato. Já tá aí essa súplica. Mas vamos falar da história então, vamos falar do que tá pegando em Death Stranding 2. Eu acho importante a gente falar aqui que vai ser muito difícil a gente falar sobre esse segundo jogo sem dar spoilers do primeiro jogo. Então, você que tá escutando, sei lá, escutou essa introdução toda que a gente fez até aqui e não jogou o primeiro jogo e decidiu que quer jogar o primeiro jogo antes, recomendo que você não ouça daqui pra frente, porque a gente vai acabar dando informações, falando sobre o final do primeiro jogo, né? Enfim, momento sensível aqui pra pessoas que não querem saber nada do primeiro jogo, que não jogaram e tudo mais, então fica aqui um alerta sobre isso. Mais pra frente, a gente vai entrar em spoilers do segundo jogo, e aí a gente vai avisar de novo, tá? Nesse momento aí, a galera que, sei lá, ainda tá jogando o 2, ou que já jogou o primeiro e quer jogar o 2, fica tranquilo, a gente não vai dar spoiler do segundo jogo, tá? É só quando a gente avisar. Daqui pra frente é sobre o primeiro jogo que a Tainá vai introduzir aqui pra falar sobre o que tá pegando no 2. Conta aí, Tainá, o que tá acontecendo no segundo jogo? Eu vou tirar o fone do ouvido que eu não quero saber. Beleza, então, como a gente já mencionou, né, é uma sequência direta, então você tem meio que saber a base ali, lembrar, né, a base do que aconteceu no final do primeiro jogo, que inclusive tá nos trailers, mas, enfim, tem gente que não vê trailer e tudo mais, então por isso o aviso do spoiler. E basicamente o que acontece no final do primeiro jogo, o Sam, ele se desvincula da Bridges, só que sem avisar ele, sem fazer um acordo nem nada, porque ele acaba fingindo que ele queimou a cápsula do Bibi, que era a ordem dele, e ele leva o Bibi, que ele dá o nome de Lu, né, meio que adota ele como uma filha, e os dois deserdam a Bridges e ele vai lá na fronteira do México morar com ela como um portador freelancer. O Death Stranding 2, ele começa a partir desse ponto, ou seja, o Sam, ele é visto como um fugitivo pela Bridget, e ele tá cuidando da Lu, tá meio que cuidando da vida dele ali, no cantinho dele, sem querer saber mais nada. No cantinho isolado de boa. Sim. E o que acontece, ele tava lá fazendo uma janta de boa, aí do nada a Fragile aparece com uma missão, e aí a partir daí começa o Death Stranding 2. Basicamente essa é a base que você precisa saber pra entender. E mais um ponto também, que é importante falar, ele se afastou da Bridges, e a Bridges, ela meio que, ela existe ainda, mas ela não tá mais na ativa depois que ele conectou todo os Estados Unidos e virou a UCA, né, o novo nome ali pro país, porque tá todo conectado. Sim. E apareceu uma nova empresa de portadores que é a Drawbridge, que inclusive tem aí essa brincadeira de Bridge e Drawbridge, e a nova empresa, o logo dela é pontes levantadas, então tem tudo a ver com aquele conceito de ponte do primeiro jogo e tudo mais, e que essa é a nova empresa da Fragile. Então, basicamente são esses os pontos que você precisa saber para entender do que é a história, basicamente, do Death Stranding 2. Exatamente. Agora vamos esperar o Dan voltar aí. Tô aqui. Eu tinha colocado o fone na hora que a Tainá falou assim. E basicamente essa é a base do que você não sei o quê. Aí eu show. Aí a Tainá começou a falar. Aí, de repente ele tá lá jantando, não sei o quê. Aí eu, ai caralho, aí eu tirei. Bom, e daí, Tainá, é que a gente começa a entender a nova missão do Sam, que é basicamente a mesma missão do primeiro jogo, né? Sim. Tem uma consequência do que ele faz no primeiro jogo que reflete no segundo. Só um parênteses aqui. É spoiler falar onde se passa o jogo, Carlos? Não, acho que não. Isso tava nos trailers, não tava? Tava, mas... Pode falar? A gente pode falar que ele tá conectando outro pedaço do mundo. Pronto, aí. Tá. E aí a gente acaba indo pra outro continente e conecta todo esse continente de novo, né? Sim. E o que eu acho interessante também apontar é que nas artes promocionais o Kojima bateu muito na tecla de que a sequência meio que tem um tema contrário, né, ao primeiro jogo. Você pode ver muito, por exemplo, a paleta de cor dos trailers e dos pôsteres e tudo mais é vermelho. E do primeiro jogo era azul. Sim. O logo do segundo jogo, o Alcatrão, ele tá saindo do centro do logo pra cima. Enquanto no primeiro jogo o Alcatrão era pra baixo. Então ele tem toda uma questão de ser meio contrário ao primeiro jogo. E meio que um espelho também, né, de alguma maneira, né? Sim, aí tem a frase, será que deveríamos ter nos conectado? Então o jogo parte a partir desse princípio. Exatamente, e aí a gente entende que era melhor ter deixado quieto. E aí a gente tem alguns personagens novos, né, e alguns personagens que voltaram, né. Dos personagens que já estavam no primeiro jogo, a gente tem o Sam, né, lógico, a Fragile, o Higgs e mais alguns outros personagens, que eu não vou dar spoiler pro Daniel. E o que você achou dos personagens novos? Que é o Tarman... O Dolmen... Dolmen,
o Charlie, que é o manequim. O Charlie, a Rainy e a Tomorrow. O que você achou dos personagens, Tainá? Pô, eu achei eles incríveis, assim. Eu gostei muito que meio que a história de cada um ali, não de todos, mas assim, do Dolman e do Tarman, por exemplo, eles estão bem que escondidos dentro do jogo. Você tem que falar com o Dolman em um momento específico pra dar o gatilho da cena dele que explica como ele virou um fantoche lá, não é fantoche que fala, Marionete? Isso. Marionete. E daí você tem que falar com ele em um momento específico pra daí revelar como ele virou uma marionete. O Tarman também, né? Ele deixa um livro no quarto privado que você precisa acessar e tudo mais. E pra entender como, por exemplo, ele perdeu a mão e não tem uma mão, e ele tem a ligação com as correntes de Alcatrão. Então, pô, eu achei que todos eles foram muito bem desenvolvidos. Uhum. E uma coisa legal da sequência que eu achei diferente do primeiro jogo é que lá no Death Stranding a gente se sentia muito solitário. Tudo era naquele sentido de mundo pós-apocalíptico, o país tá destruído, e aí você tem que fazer as entregas pra reconectar. Então era uma jornada muito de solidão, assim mesmo. Era uma coisa assim que você botava o fone e só, tipo, era você, o controle, o Sam, e é isso. No máximo fazer, né, as graças com o Bibi e tudo mais. E nesse, na verdade, você tem toda uma tripulação com você, né? Sim. Então você tem pessoas ali com você o tempo inteiro. Na história, o Sam basicamente nunca tá sozinho, então você tem esse sentimento de pertencimento a um grupo, né? O que não existe no primeiro. Então ele tem uns temas levemente diferentes do primeiro, assim, que eu senti que refletiu diretamente no meu sentimento da jogabilidade, assim. Porque fazer estrada, por exemplo, no primeiro jogo, era só ficar carregando os bagulho, ir lá, entregar a estrada, cria ela e pronto. Nesse já você, tipo, volta pro DHV Magalhães para tirar foto lá dentro, pode interagir com os personagens, daí voltar e fazer o resto que você tem que fazer. Então tem essa coletividade que não tinha no primeiro jogo, né? Vocês diriam que o On The Beach é um Tears of the Kingdom-like? Não. Só precisava fazer essa pergunta. E eu acho que tem uma parada interessante, assim, o Kojima, ele falou muito, o primeiro Death Stranding saiu em 2019, antes da pandemia, né? E ele deu algumas entrevistas falando que ele teve que mudar o roteiro do segundo jogo por causa da pandemia, porque a pandemia meio que ressignificou o primeiro jogo, né? E eu sinto que essa coisa dele colocar você menos solitário é muito uma consequência dessa coisa da pandemia e da gente ter lidado como sociedade com um trauma coletivo, assim. Então eu acho que ele ter colocado esses personagens, ter colocado a nave lá, e você viver muito junto desses personagens o tempo inteiro, é muito uma alegoria a esse trauma coletivo, assim, essa coisa de passar junto de outras pessoas uma parada traumática e tal. Eu achei isso interessante também. Sim. E o que eu gostei muito também é que parece que o Kojima finalmente aprendeu a escrever personagem feminina, porque a Rain é maravilhosa, a Tomorrow é maravilhosa, Sim. A Fragile tá melhor do que no primeiro jogo, e teve até um momento que eu fiquei, nossa, tem até uma consciência de classe aqui, porque a Fragile faz basicamente um mini discurso de que quando acontece alguma merda, os grupos de minoria são os primeiros a serem atingidos. E aí nessa hora eu fiquei, caralho, tipo, achei muito foda ele levantar uma parada dessa, enfim, com um jogo tão grande como esse. Mas será que foi ele que escreveu? Cara, eu espero muito que sim. O roteiro do jogo foi escrito por ele e mais um cara, né? Eu não sei o nome da pessoa, agora eu vou pegar aqui. Pô, inclusive essa parte dos créditos é inacreditável, mano. Achei aqui, ó, Original Story, Planning, Game Design, Hideo Kojima, iWriters, Hideo Kojima, Kenji Yano, Shuyo Murata. E tem mais uma pessoa chamada Kota Watanabe. Então são 1, 2, 3, 4 pessoas. Aqui, é ele mesmo. Yano Shiui Murata. Ele também ajudou o Kojima a escrever Metal Gear Solid 3... 4 e 5 Phantom Pain. Eu acho que esse é o cara que sai da Konami no meio do Phantom Pain, se eu não tô enganado. Olha aí. Então ainda tá aí a sua resposta. Tem um outro roteirista junto com ele. Justo. Inclusive, Tainá, eu acho que essa coisa de ter mais do que um roteirista deve ter ajudado o Kojima a fazer uma história um pouco mais palatável, né? Você sente que a história desse jogo é mais palatável, mais tranquila, além da coisa do glossário insuportável? Eu acho que é uma história muito mais fácil de entender e de acompanhar, né? Sim, eu acho até que em alguns momentos os personagens, eles explicam mais do que eu gostaria que eles explicassem, assim. Tô nessa também. Me lembra, na verdade, o que o Dan falou um pouquinho do Christopher Nolan, né? Porque essa também é uma mania dele, né? E isso acontece algumas vezes na história, e eu sinto também que, como a gente já tem a bagagem, eu e você, de ter jogado o primeiro jogo, a gente já tem uma noção do que tá acontecendo. Então, o impacto da história do primeiro é muito maior porque é o nosso primeiro contato com aquele mundo, e é um mundo, né, com seus próprios conceitos, mitologias, enfim, esquisitices e tudo mais, então a gente já tá mais acostumado, assim. Mas eu fico curiosa
curiosa em saber alguém que não jogou o primeiro jogar o segundo, o quão ela vai assimilar e entender. Eu acho que o principal ela entende, mas algumas coisas ela ainda vai achar esquisito, assim. Pode ser. Só pra dar a entender, tem um personagem específico no jogo que é o Dolman, né? O Kojima, ele faz nomes muito extremamente óbvios, né, pros personagens. É tipo, Tarman é o cara que mexe no Tar lá. No Alcatrão. No Alcatrão. Então, tipo assim, o Dolman é a marionete. Pô, no primeiro tem o Die Hard Man, sei lá. Exato, que é o cara que não morre nunca. Enfim. O problema é que tem um jogo do Kojima que um dos personagens chama Deep Throat, né? Mas enfim, vai saber lá o Deus por quê. Enfim, tem esse personagem chamado Dolman, que é o boneco de marionete lá, ele passa o tempo inteiro com você do jogo. E em vários momentos, muitos momentos, ele fica, tipo, te explicando o que você tem que fazer, te explicando a história. Aí você fala com ele te dá um resuminho. Tá, ele é o Mimir. Ele fala o que o outro personagem tá sentindo, sabe? Tipo assim, às vezes é legal, às vezes é maneiro, mas às vezes, se você insistir muito, sei lá, quase um manual ali do que tá acontecendo no jogo, sabe? É o Mimir, pô. Sim. Do God of War, basicamente, né? A cabeça que fica falando pra você tudo que você tem que fazer, ou etc, etc. Ou não tanto, assim. É um pouco. O que você achou, Tainá, disso, assim? Ele não fala tanto o que você tem que fazer, acho que só em um momento ali, que é na parte que você encontra uma porta trancada e se você não prestou atenção, basicamente, no diálogo, você não vai saber como abrir ela. Uhum. E aí ele começa a dar umas dicasinhas ali, mas acho que foi o único momento do jogo inteiro que ele deu dica de gameplay. Mas em termos de história, você pode falar com ele quando você vai pro quarto privado. Ele fica, tipo, numa partezinha da parede ali. E aí você pode falar com ele quantas vezes você quiser. Inclusive, tem até um easter egg envolvendo isso, porque ele pode pedir pra você colocar uma música. Daí, se você colocar uma música, acontece uma coisa diferente. Então, ele é legal. Eu gostei do Dolman, assim. Ele, inclusive, é muito útil em termos de gameplay, porque você pode jogar ele no ar e usar ele pra reconhecimento de área, marcando os inimigos. Mas tu usou? Usei bastante. Eu quase não usei, cara. Foi um negócio que eu nem... É que eu fiz o jogo inteiro na furtividade, então minha tática era sempre jogar o Dolman, marcar todo mundo e furtivo. Entendi. Legal. Mas teve só um momento em específico que ele deu uma de, basicamente, Atreus do God of War, né, de falar demais. Mas ele passa muito tempo explicando a história, né? Eu acho isso meio chato. A gente tava falando agora sobre quem escreveu o jogo, assim, e não é novidade o Kojima escrever junto com outras pessoas, tá? Tipo assim, o próprio Metal Gear, ele escreveu sozinho, assim. Ele sempre teve pessoas escrevendo com ele, assim. Então eu acho que essa parada do jogo estar mais palatável não é necessariamente associada a ele não estar escrevendo sozinho, assim. Ter mais roteiristas trabalhando com ele não é uma coisa desse jogo, sabe? Mas eu acho que é uma questão de direção, né? Assim. Eu acho que é uma decisão de direção e ele é o diretor, assim. Não acredito que ele é o diretor. Assim. O que eu quero dizer é que, assim, quando eu pego no pé do Kojima, e eu gosto de pegar no pé dele, de um tempo pra cá, é que, tipo, existe um mito em torno do cara, sabe? E às vezes a gente tem uma resistência em quebrar esse mito. Do tipo, não, porque se isso aqui não ficou tão bom, não foi culpa dele. Cara, pode ser que tenha sido sim culpa dele, sabe? Tipo assim, o Phantom Pain não é tão bom porque deu a treta com a Konami. Será que é por isso que não é tão bom? Sabe? Tipo assim, foi ele que criou a Quiet, sabe? Que é um grande problema do Phantom Pain, assim. Então, assim, acho que é muito fácil. Igual aquele dia que a gente tava conversando que o Marcelos até fez assumiu que ele, tipo, eu fiz um salto de fé com o Metal Gear 4. Do tipo assim, não é tão ruim assim, não sei o que. Tem o seu lado bom. Do tipo, eu prefiro não ver os problemas porque eu gosto muito do Kojima, sabe? Tipo, então acho que isso rola bastante, assim. Eu acho que as provocações são meio por causa disso, assim. Que é meio Christopher Nolan, mais uma vez. Justo. Acho que a gente pode entrar um pouco na gameplay, né? Pode. Porque a gente vai fazer uma parte de spoiler mais pro fim, e aí eu acho que vocês vão poder fazer um mergulho maior na história, né? Tipo, falar sobre os plot twists, sobre as reviravoltas, sobre pra onde essa história vai, né? Assim, então acho que a gente meio que deu uma introdução aqui pra galera saber quem são os personagens, o que tá rolando, ou vocês sentiram que querem falar um pouco mais sobre isso? Não, acho que a gente pode falar sobre gameplay porque, tipo, o básico que a gente pode falar sem spoiler a gente já falou. Né, Tainá? Sim, podemos entrar. Beleza. Bom, parte fundamental do primeiro jogo é a exploração, né? O jogo todo gira muito em torno disso, dessa exploração que te leva às sequências narrativas e o sistema de entregas, né? Que eu acho que é o que move não apenas o personagem, literalmente, como a gente, jogador, a poder evoluir e desbravar o que aquele mundo aberto tem a oferecer. No segundo jogo, como que funciona? Volta os sistemas de entregas? Como que isso tá distribuído no jogo ali? Cara, ainda rola o sistema de entrega, mas diferente do primeiro jogo, em que você passa bastante tempo do começo do jogo fazendo tudo a pé, nesse, em poucos minutos, você já tem, tipo, 1 bilhão de ferramentas pra você fazer da maneira mais fácil possível, assim. E eu acho que isso é
um reflexo muito grande da reclamação das pessoas com tem que andar, é difícil, tem que fazer entrega andando, aí tem que ter escada, e não sei o que, nananana. Pra quem é nostálgico com o primeiro jogo, assim como eu, e gosta de andar a pé, ele continua com as mesmas mecânicas, continua com as mesmas coisas e tal, mas muito mais rápido do que o primeiro jogo, ele já te coloca pra dirigir algumas coisas aí pra você fazer tudo mais rápido, né? Não tem? Uhum. Por um lado, eu senti que a dinâmica do jogo tá muito mais alta e que eu tive menos dificuldade durante as entregas. Eu achei que as entregas do segundo são muito mais tranquilas. Sim. Eu lembro que no primeiro eu passava horas criando aqueles caminhos com tirolesa, porque pra ir em tal estação lá na montanha não tem outro jeito, só a pé e só botando tirolesa pra você ir rápido. E nesse, na verdade, em nenhum momento eu precisei criar uma tirolesa, porque era o único caminho. E até mesmo na montanha eu consegui usar ainda o tricruzador, que é a motocicleta, ou até mesmo as picapes e tudo mais, porque logo você consegue aqueles upgrades de melhorar pneu e essas coisas assim. Então, meio que o jogo inteiro eu fiz as entregas só de veículo. E também tem o ponto de que a gente já tá com aquela ideia de que fazer estrada, fazer os caminhos já vai facilitar muito nossa vida depois. Então, desde o início eu já tinha essa mentalidade de facilitar tudo pra mim, pro meu eu depois. Então, acho que isso também ajudou a minha jornada a ficar ainda mais fácil. Mas eu senti um pouco saudade daquela experiência de só ficar andando e tudo mais que eu tive no primeiro jogo. No primeiro jogo eu lembro que até eu passava perrengue com a bota, porque a bota desgastava e eu tinha que esperar, sabe, tipo, achar alguma coisa, usar aqueles sandálias de mato que ferrava tudo o pé do céu, essas coisas assim. E nesse, tipo, nenhuma bota minha estragou, porque eu tava o tempo todo já de olho ali e tal, já tava muito mais acostumada com os sistemas. Uma coisa que eu ouvi bastante das pessoas que estão jogando é que o visual desse segundo jogo tá muito impressionante, né? É bizarro. Os cenários, né? Os personagens saltam muito aos olhos, né? E tal. Você vê que houve realmente um salto absurdo ali do primeiro pro segundo jogo. Eu já acho o primeiro jogo muito bonito, mas parece que o segundo tá realmente muito impressionante, assim. Mas por outro lado, se você tem os seus caminhos mais facilitados, vamos dizer assim, talvez ele se torne menos contemplativo do que é o primeiro? Sim, essa foi minha sensação no geral. Assim, eu sentia mais a veia do Death Stranding 1 e eu gostava mais do Death Stranding 2 quando eu parava de usar carro, parava de usar moto e tal, porque, tipo, ele tinha mais aquela pegada mais solitária, ele tinha aquela pegada mais difícil. Quando você chega ali nas montanhas de gelo, você fazer a pé é difícil pra cacete, é muito trabalhoso, porra, do nada vem uma avalanche e você se fode. Então, tipo assim, ele dá essa possibilidade ainda de você, se você quiser jogar da maneira antiga, né, da maneira do primeiro jogo, que eu acho muito bom. E eu acho que pra mim, quando eu lembro dos momentos em que eu tava andando a pé, e aí o Kojima colocava uma música que eu nunca tinha ouvido falar, e era a música perfeita pra aquele momento ali em específico do jogo, ali que a parada me pegava muito, assim. Então, depois de, sei lá, tantas horas que eu já tinha construído uma caralhada de estrada e não aguentava mais ficar andando de estrada em estrada, eu voltei a jogar a pé e eu achei maravilhoso, assim. Os momentos de música, pra mim, foram muito menos contemplativos, porque eu já não fazia nada a pé, assim. Basicamente, antes da música terminar, eu já chegava no lugar que eu tinha que chegar. Então rompia a música e tudo mais. Eu senti que deixou o gameplay mais fácil, mas também porque eu tava muito acostumada também. E tem um momento que você, tipo, dá upgrade nas estradas que o carro vai até sozinho, sabe? Tipo assim, tu coloca lá o carro, o bagulho vai sozinho, até onde você precisa, você pode largar o controle que foda-se, sabe? Não, pra platinar, isso é maravilhoso. Não, eu imagino, que aí você larga lá, vai fazer um café enquanto ele vai lá andando. Vamos falar um pouco de combate, assim, nesse jogo eu achei que o combate com arma e tal ficou muito mais fácil e eu, cara, eu só taquei o louco, assim, eu não fiz nada no stealth, eu só pegava a arma, atirava em todo mundo e é isso, né? E como o jogo te dá 1 milhão de opções de arma, de coisa, de foguete, de não sei o que, eu acho que você pode ter um arsenal gigantesco ali pra você matar todo mundo muito fácil, né? Eu, na verdade, gostei bastante da furtividade do jogo, porque você meio que tem que fazer sempre à noite, porque de dia todo mundo enxerga você, e faz sentido, né? E então, toda a missão que tinha pra invadir base inimiga, essas coisas, eu já colocava de noite e levava aquela boleadeira, que é maravilhosa, porque é uma arma de longo alcance, só que furtiva. E também tem uma estação opcional que você pode pegar uma sniper, que é silenciosa, que é só tranquilizador, sabe? Nossa, mas demora muito pra pegar os 5 estrelas lá, pra pegar o silenciador, né? Não, mas você consegue, acho que na segunda, na terceira estrela já, porque você pega o sniper nível 1, assim. Mas tem muita mecânica também pra furtividade, assim. E logo você consegue, tipo, bota furtiva, ou
Ou aquele esqueleto também, que facilita também você não fazer tanto barulho. Então o jogo dá muita ferramenta pra ser furtivo, assim, mas eu não achei difícil. Eu achei, pra um jogo do Hideo Kojima, tipo, pra quem tá acostumado com Metal Gear, ele é super tranquilo em furtividade e ele te dá o leque de opções ali. E eu confesso que, na verdade, o combate direto do Death Stranding não me agrada muito, nem do primeiro jogo, nem do segundo. Eu acho ele muito... esqueci a palavra, mas meio estabanado, assim. Eu acho que, tipo, pra você fazer uma coisa simples como esquivar, você tem que, basicamente, ler o tutorial, porque você não vai conseguir fazer só clicando no botão. Sim. Então, eu acho ele meio desengonçado, assim, essa é a palavra. Mas você não acha que isso é meio proposital? Porque o Sam, ele não é um cara com treinamento militar, nem nada do tipo, né? Sim. Tipo, ele é um cara comum, assim. E sem contar que ele tá sempre com muito peso nas costas, né? E daí você tá no meio do combate, ele, sei lá, tropeça e cai tudo, então... Eu lembro jogando o primeiro, eu achei isso legal. Tipo assim, ao mesmo tempo que é um pouco irritante, eu achei que fez sentido, sabe? É interessante ter essa limitação do combate ser meio impreciso, ser meio esquisito, porque é um personagem que realmente não... Pelo menos assim, ele mesmo repete isso, né? O próprio personagem fala isso várias vezes pra todo mundo. Tipo, cara, eu sou só uma porra de um entregador, sabe? Eu não faço isso, eu não sou isso que vocês querem que eu seja. Eu acho que meio que faz sentido, assim, narrativamente, sei lá, né? E faz daí sentido também ele tentar ir no furtivo, porque ele não consegue muito no combate direto. E, que nem eu falei, tem muitas opções. A minha favorita foi a hologranada, porque basicamente funciona que nem a caixa do Metal Gear, que você cria um item que você pode se esconder atrás dele. E até mesmo dos robôs fantasmas. Eu fiz tudo na furtividade e foi super tranquilo, assim. Legal. Eu fui dando teco e foi maravilhoso. Pelo menos é mais rápido, tá ligado? Foi no mais rápido e aí eu podia focar só nas entregas, que era o meu principal objetivo ali. E esse jogo é interessante que ele dá muita opção, né? Tipo, diferente do primeiro, assim, que, ok, tem opções, mas nesse jogo parece que ele, tipo, ele levou pra outro nível, né? Tipo, você tem opção pra tudo. Tem, sei lá, 4 opções de bota. De arma você tem, tipo, sei lá, umas 15 opções de armas diferentes. Realmente foi muita coisa e ele parece que dá o que todo mundo pode querer, tipo, todos os públicos, tá ligado? Ele agrada quem quer atirar, agrada quem quer fazer as coisas no stealth. Eu acho que ele decidiu agradar todo mundo nesse combate, né? Sim. Não, pra mim o ápice ali foi quando apareceu a guitarra. A guitarra pra mim foi muito foda, incrível, sim. E não só em armas, mas tem outras coisas que também são curiosas, que nem o caixão. Você chegou a usar ele? Eu usei. Puta, muito maneiro. Pô, aquilo ali é completamente biruta, algo que eu esperava do Death Stranding, assim. Exato. Você chegou a abrir aquela estação que ela é a mais difícil do jogo, que ela tá tipo numa ilha? Que é o arquiteto? Putz, não vou lembrar o nome do cara, mas ele é meio que no início do jogo até ali. Não, mas não acho que não abri não. Porque ele tá numa ilhazinha, e aí você tem várias alternativas pra você alcançar ele, só que você tem que descobrir sozinho. Da hora. Você pode usar o monotrilho, que você pode pegar carona basicamente pelo céu, que é uma das coisas mais legais de novidade do jogo. E você se joga lá de cima? Sim. Ah, da hora. É meio que uma tirolesa, só que sem você ter que botar ela, só construir, no caso, né? É tipo um planador? Não, ele é um monotrilho mesmo, sabe? Tipo assim, é um trilho que você coloca, tipo, uma quantidade absurda de materiais e de coisas e você coloca de uma estação pra outra. É tipo a estrada, só que no céu. Tipo, tem minas que você pode colocar cristais, quirais lá, pra ele gerar, sei lá, metal ou liga. E aí você pode usar o monotrilho pra levar do ponto A pro B, entendeu? Ele tem já uma rota específica, mas você pode pegar carona nele. Isso é uma novidade muito legal também, né? Tipo, além do monotrilho, são as minas, né? Eu acho que a gente não chegou a falar sobre isso. Mas as minas são os lugares que você abre que você consegue farmar material. Então, tipo, você coloca lá, sei lá, 1000 cristais quirais. Nossa, que negócio difícil de falar. E aí você consegue minerar metal, ligas especiais, não sei o quê, que são coisas que você precisa pra fazer estrada, fazer monotrilho e tal. Então ajuda pra caramba isso aí, né? Sim. Não tinha isso no primeiro jogo, né? Eu acho que não, né? Não tinha, não lembro disso. Que as minas, não. É uma novidade do segundo. Isso é outra maneira de facilitar o gameplay também, né? Porque pra fazer as estradas no primeiro eu demorei muito tempo. Eu demorei muito tempo também. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é sobre a exploração de forma geral, assim. O primeiro jogo, ele tem aquele mundo meio vazio, né? Tipo, e você passa muito tempo contemplando, fazendo as suas travessias, etc, etc. E nesse jogo, pelo que vocês estão falando, pela quantidade de equipamentos, de veículos, de coisas que tem, eu não sei como ficaram as missões secundárias do jogo, né? Acho que vocês não entraram muito nisso, assim. Mas, tipo, a exploração do mundo, ela tá maior, mais convidativa? O jogo incentiva você a explorar ou é mais cômodo você seguir a história e tal? Como foi pra vocês a experiência, assim, tipo, esse equilíbrio entre exploração e mergulhar nas coisas opcionais ou só seguir a história,
assim? Cara, pra mim, pelo fato de você usar mais veículo no jogo, eu acho que você tende a explorar menos. Essa foi a minha impressão. Eu senti que eu explorei mais depois que eu parei de usar veículo, ou que eu, tipo assim, eu usava veículo até certo ponto. O que eu comecei a fazer foi me limitar de usar veículo só até onde tinha estrada. E aí, depois disso, eu ia a pé pros lugares. Eu comecei a fazer isso. E assim, eu acho que eu explorava bem mais e, tipo, me permitia, tipo assim, fazer caminhos que eu não faria porque eu estava com veículo. E aí, com veículo, você tem que, tipo, seguir um caminho diferente. Porque, assim, ele tem aquela coisa que o primeiro jogo também tem, de você planejar sua rota, né? E aí, você pode fazer, tipo assim, uma reta até onde você tem que ir, ou você pode realmente planejar e pensar o caminho que você vai fazer. E muitas vezes, sei lá, eu otimizava muito melhor as minhas entregas quando eu planejava, tipo, legal, tipo, ó, eu vou sair daqui, mas eu tenho uma outra entrega que eu posso fazer pra tal pessoa se eu der uma volta aqui, aí depois se eu der uma outra volta pela outra estrada que eu construí, eu posso entregar pra fulano. Então, tipo assim, eu sentia que o planejador de rotas é um negócio que você não pode subestimar, sabe? Tipo, ele pode te ajudar muito e pode fazer com que você se permita explorar muito mais aquele novo ambiente que se encontra o jogo, assim. Então, eu achei muito interessante a exploração. Eu explorei bastante. Então, a exploração pra mim no segundo jogo foi diferente, de novo, justamente por conta da bagagem que eu tenho do primeiro. Porque no primeiro, eu tava naquela vibe de fazer missão de história e apareceu secundária, faço a secundária primeiro pra depois continuar na história. E isso fazia eu encarar entregas muito complicadas no primeiro jogo, porque você fazer uma missão secundária no início do jogo é completamente diferente de você fazer no final do jogo, porque você vai ter muita mais coisa, vai ter estrada já criada e tudo mais. E quando eu comecei a jogar com essa mentalidade de 2, eu fiquei, cara, por que eu vou me matar pra fazer uma missão secundária agora? Sendo que é só eu continuar jogando a história principal pra eu abrir coisas novas, poder criar estrada e depois fazer essa entrega, sei lá, em 1 minuto, por eu ter já as coisas nas minhas mãos, sabe? Então, o que eu fiz foi focar na história. É claro que eu fazia carga perdida, que são aquelas cargas que você acha pelo chão, né? Quando você tá indo, fazendo uma rota, né? Indo do ponto A pro B. Mas, pra ir atrás de missão secundária, eu comecei a prestar atenção só depois que eu terminei a história. Justamente por ter essa mente de não saber que eu vou sofrer pra chegar lá, sendo que mais tarde vai ser muito mais fácil. E tem uma parada muito legal dessas cargas perdidas, é que chega em um momento do jogo que você pega, tipo, um arpão que ele fica na picape. Uhum. Aí esse arpão, ele automaticamente detecta que você tem de carga por perto e ele joga esse arpão na carga e coloca já a carga no picape. Então você não precisa nem sair da picape pra pegar as coisas, tá ligado? Uhum. Tá nesse nível de facilidade do jogo. E aí que eu fiz, chegou um momento que você consegue acoplar esse arpão na picape e aí você tem uns slots, né? Tipo assim, nesse caso, você tem 2 slots. Aí eu coloquei 2, um de cada lado, 2 arpões. E aí, tipo, o bagulho ficava, tipo, de um lado pro outro. Assim, só pegando tudo que tinha. E aí, tipo assim, eu sinto que ele é um Death Stranding pra preguiçosa, sabe? Eu fiquei com essa sensação um pouco com esse jogo. Cara, chega uma hora que você pega uma luva, Dan, que a luva, ela tem um negócio magnético lá. E aí você tá andando de carro em cima da picape, tu consegue pegar o cristal quiral que tá no chão sem nem sair da picape, né? Porque o negócio, ele, tipo, é magnético, ele puxa, assim, lá do alto da picape, ele puxa, o negócio tá no chão. Cara, eu tenho sentido aqui, enquanto eu escuto vocês, assim, acho que a gente tá meio se encaminhando por um momento que a gente vai entrar em spoiler, assim, mas antes da gente entrar nisso, eu tenho sentido que vocês estão tratando o jogo como, tipo, eu acho que vocês gostaram do jogo, mas vocês acharam que o jogo ficou muito mais fácil, talvez mais simplificado em certas coisas, e acho que vocês não gostaram disso, né? Dele ter ficado mais, assim, fácil, não sei se fácil é a palavra, mas ou eu tô entendendo errado, assim. Eu não sei se é fácil ou se é facilitado. Eu acho que são coisas diferentes, talvez? Não sei. Pode ser. O que você acha, Tana? Então, pra mim, eu amei o jogo, eu adorei o jogo, na verdade. Só que é uma experiência completamente diferente do primeiro jogo pra mim. E eu acho que aquela primeira experiência que eu tive é muito melhor. Só que, ao mesmo tempo, eu acho o gameplay do segundo muito mais dinâmico, fluido, mais bem pensado, porque teve problemas que eu tive no primeiro jogo que eu não tive no segundo. Então, eu acho que são, na verdade, experiências diferentes, é a mesma essência que é das entregas, só que experiências diferentes, e eu acho que é tanto positivo quanto negativo. Eu acho que, pensando, eu me diverti com o jogo, eu gostei do gameplay, eu acho que ele é superior ao primeiro jogo, só que ao mesmo tempo eu prefiro a outra experiência mais difícil. Na verdade, eu tô tentando ainda entender exatamente meus sentimentos em relação a isso, assim, mas eu sinto que são experiências diferentes, apesar da essência ser o mesmo, assim, o que eu acho curioso. Não sei se foi a intenção deixar tão facilitado assim,
assim. Eu, na verdade, não tentei as dificuldades mais altas também ainda. E o primeiro jogo, na verdade, eu já sentia que era um jogo relativamente fácil, assim. E eu acho também, por ter jogado o primeiro jogo, eu já cheguei com uma mentalidade que eu já entendia aquelas mecânicas. Então, eu já cheguei já sabendo o que fazer, já sabendo como utilizar meu tempo. E você meio que entra naquela pira, né, de fazer entrega e tudo mais. E que nem o Cardoso tava falando de otimizar o tempo, ver a rota, ver o que você vai passar aqui, se eu tenho um negócio pra entregar. Então, você entra nessa pira, assim. E eu acho que o segundo, ele faz de uma maneira muito mais dinâmica e fluida. O que acaba sendo, consequentemente, mais divertido e você avança mais rápido também. Então, eu acho que são experiências completamente diferentes, só que com a mesma essência. Cara, eu tô com a Tainá, é meio doido esse jogo, porque, tipo assim, vou falar uma coisa meio esquisita. Ele é um jogo incrível, mas ele não é um jogo do Kojima incrível. E eu não sei se isso faz muito sentido, porque, tipo assim, ele fez um jogo que agradou todo mundo, que foi, tipo, pra crítica foi foda e não sei o que, não sei o que. Mas pra mim foi meio que ele provando um ponto de, tipo assim, eu consigo fazer um negócio que todo mundo vai gostar. Eu consigo fazer um blockbuster, eu consigo fazer um jogo extremamente popular, com orçamento foda, com visuais incríveis e que não sei o que. Mas eu não consigo sentir nesse jogo a parada que me surpreendeu no primeiro jogo, sabe? Que foi, tipo assim, o cara me colocar numa posição de virar um entregador e eu, de alguma maneira, encontrar prazer nisso porque eu estava aberto pra essa possibilidade, sabe? Eu sinto que nesse segundo jogo, ele faz tudo ser excelente. E, ao mesmo tempo que isso é bom, eu sinto que falta um tempero ali, sabe? Falta um negócio que vai me surpreender além do só bizarro, além do só, meu Deus, uma guitarra que eu posso batendo e atirar com ela. Que é muito foda, é muito legal, mas ao mesmo tempo não é aquela surpresa que é instigante, é uma surpresa que é só legal porque é legal. Eu não sei se ficou muito claro o que eu falei aqui, mas, tipo, eu sinto que num todo, esse jogo pra mim, ele sim faz coisas muito melhores do que o primeiro jogo, em termos de gameplay, mas ao mesmo tempo ele me surpreende muito menos, sabe? O que eu acho que é uma pena. E não só a história, viu? Ele me surpreende muito menos em me colocar em posições que eu não queria estar, sabe? Me colocar como jogador em uma posição que eu não esperava estar. Coisa que o primeiro jogo faz muito. Vamos fazer assim? Vamos entrar nos spoilers? Vamos. Pra vocês poderem elaborar melhor isso que vocês falaram agora. E aí, daqui a pouco, a gente volta dos spoilers e dá o veredito aí de vocês sobre o que vocês acharam de Death Stranding 2. Se vocês acham que vale ou se não vale. Zabuzeta, chama aí o Coelho no Japão pra dar o recado pra galera de spoiler. E boa. Se puder colocar o tempinho aí pra galera que não quiser ouvir os spoilers, né, pular pro desfecho do programa. Sim. Daniel, então, o que acontece no começo do jogo é que... Ó o spoiler! Ó o spoiler! Pulo para 1 hora, 5 minutos e 20 segundos. Bom... Daniel saiu aqui porque não queria tomar spoiler. Expulsamos o Jogadan. Exatamente. Porque a gente vai falar um pouco sobre spoilers aqui. Eu acho que a história desse jogo é bem mais cinematográfica e bem mais linear até. Então, acho que a gente pode falar de algumas coisas aqui. E vamos falar principalmente do início, né? Porque, porra, Kojima, precisava fazer o que você fez no começo do jogo pra gente engajar? Sim. Tainá, conta pra gente, conta pra galera o que aconteceu no começo do jogo e suas impressões aí desse começo. Não, o primeiro jogo mostra o Sam vivendo feliz com a Lu pra só tudo acabar com uma morte horrível de um bebê de um jeito super... Eu achei meio brutal, assim, porque, pô, mostrar um bebezinho morto é meio sacanagem, assim. Tipo, a forma como foi também e, enfim, envolvendo a Fragile, que... Enfim, é outro ponto também que eu quero tocar. Mas aquele começo ali, eu fiquei, cara... Eu fiquei um pouco chocada, assim. Jogou tudo... pro alto, jogou assim. Tudo, sim. E muito rápido, né? Tipo assim, muito rápido, tudo já deu ruim. E claro, assim, tipo, a gente entende mais pra frente que, na verdade, esse momento, ele é a linha narrativa do jogo inteiro, assim. Mas, de toda forma, eu achei a cena muito pesada. Eu acho também. Que foi pesada além do ponto, sabe? Eu acho que existiam maneiras de tratar isso de uma maneira... Lógico, porra, a morte de uma criança, ela nunca vai ser leve. Mas eu acho que, na parte de direção mesmo da cena, eu achei que ele deu uma exagerada. Não sei se você teve essa
impressão também. Da forma como o bebê tá deitado, com a perninha ali, eu fiquei mexida, assim. É bem pesado. Eu fico imaginando assim, pô, eu não sou pai, mas imagina alguém que é pai, tipo, ver aqueles momentos ali do Sam como pai, criando a criança e tal, não sei o que, pode dar até gatilho em algumas pessoas. O luto dele, né, também. Pô, não. O luto dele também. O luto dele é muito triste. O cara, tipo, é um repatriado, né, que nesse mundo é uma pessoa que não consegue morrer, e o cara fica se matando sem parar, porque ele não consegue lidar com esse luto. E muito desse jogo é sobre esse luto e esse momento aí, né? Eu acho que mais pra frente, quando a gente vai começando a ter algumas respostas sobre tudo que tá acontecendo ali, a gente entende que o jogo é muito sobre isso. Mas de toda forma, eu acho que esse começo aí é bem pesado. Então, tipo, se você tem algum tipo de sensibilidade, você tá ouvindo essa parte de spoilers, toma cuidado, porque essa parte é muito pesada. Mas, pô, falando um pouco das consequências desse começo, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a nova personagem que é Tomorrow, né? Que é a personagem da Ellie Fanning. O que você achou dela? Ela tem um plot twist ali que, sendo bem sincero, eu achei muito óbvio desde o começo do jogo. Sim. Como é que foi isso pra você? Então, eu tinha a teoria de que a Tomorrow era a Lu desde que eu vi os trailers. Nos trailers eu já fiquei... Pô, mas... meio óbvio, né? E aí rolou no jogo e... Enfim, desde que a Tomorrow ela é introduzida, já tem muitos indícios, né? Ela já tem ali um comportamento de criança mesmo, né? Que não conhece o mundo dos vivos e tudo mais. E ela já é crescida. E ele dá muitos indícios e acaba... E daí você fica, mas será que é? Porque não seria tão óbvio. E no fim é. E aí eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu esperava, assim, um twist maior. Só que, felizmente ou infelizmente, esse twist maior veio pra Fragile, que é literalmente minha personagem favorita. Eu também. Não, e acaba revelando no final de que ela tá morta desde o início do jogo. É uma coisa meio sexto sentido, né? Sim, sim. Tipo a parada da Fragile, né? Sim. E ela tá morta desde o início do jogo porque o tempo passa diferente na praia e no mundo dos vivos, né? Então, que nem era, por exemplo, a Lockne no primeiro jogo com o bebê, né? Sim. Enfim, tinha o bebê ainda morto dentro da barriga dela e tudo mais, porque o tempo é diferente nesses dois mundos. Então, pra mim, fez total sentido e eu fiquei arrasada. Eu fiquei, cara, eu preferia que o bebê tivesse uma brincadeira, mas... Foda-se o bebê atrás de volta Fragile. Mas eu fiquei muito chocada, assim. Esse plot foi, pra mim, o melhor do jogo. E, inclusive, eu queria puxar sobre outro reviravolta que eu queria saber a tua opinião sobre, que é sobre o presidente, que, enfim, acaba, né, revelando ali que ele nem humano é e que toda a conexão foi um plano dele pra controlar o mundo. Só que eu achei muito legal a reviravolta e tal. Eu achei que o momento da revelação, ele é bem tenso, né? Porque tá todo mundo desacordado e, enfim, ele já tinha uma cicatriz esquisita no pescoço, que eu tinha percebido desde o início do jogo. Sim. E o visual dele já fica mais dark, assim. Só que, meio que o problema que ele introduz é resolvido na mesma cutscene pela revolta do Die Hardman. E que por mais que eu tenha amado, tipo, meio que mostrou um problema e um deus ex machina na mesma cena, assim. Então, eu acho, e eu tenho a sensação desse jogo como um todo, que o Kojima, ele fez algumas coisas muito óbvias de sacanagem, assim, meio tipo de deboche mesmo, sabe? Inclusive essas cenas, tem uma cena com o Higgs, que, enfim, é outro spoiler, que o Higgs, ele faz a coisa mais óbvia do planeta Terra e ele vira pra câmera e fala assim, era isso que vocês queriam, não era? E eu sinto que, tipo assim, é muito Kojima, tipo, cara, tá bom, eu vou entregar tudo que vocês querem, mas eu não consigo não debochar disso, porque eu acho isso meio ridículo, sabe? Não sei se você teve isso também, se você sentiu isso com o jogo. Sim, eu senti no ponto, é que assim, eu não sei em relação a Tomorrow, mas eu sinto que teve alguns pontos que eram óbvios demais, e vindo do Kojima a gente já estranha, né? E esse momento do Higgs olhar pra tela, meio que é, né, a quebra da quarta parede, deixou isso um pouco mais óbvio, né, mais evidenciado. Então eu acho realmente que ele brincou com isso, assim, de tirar sarro um pouco do jogador. E não só do jogador, né, mas de arquétipos no geral de histórias. Porque nunca vai ser só terminar a conexão e pronto. Sim. Tipo, é bem nessa hora que o Higgs aparece e fala isso. Ele brinca com isso, com essas questões narrativas e, na verdade, esse é um dos momentos também que a gente sente que é um jogo dele, né, porque é uma coisa diferente. Exatamente. Eu só realmente achei muito esquisita a reviravolta do presidente, assim, eu fiquei meio, não sei se eu gostei, sendo que assim, na hora que o Charlie aparece dançando a música tema do jogo, eu achei incrível, eu achei maravilhosa, eu achei tudo pra mim, foi uma das melhores cenas do jogo, só que ao mesmo tempo, ele ter desfeito a reviravolta, eu achei meio, não sei se eu gostei. É, meio tipo, te deu um problemão e resolveu em 30 segundos, tá ligado? Sim, e ainda tem outra reviravolta que é tipo, basicamente a cena das reviravoltas.
fotos, que daí revela que o samurai é o Higgs, na verdade. Nossa. Então, Então, eu sinto que, tipo, do momento em que você conecta tudo lá até o fim do jogo, é tipo, foda-se, vamos fazer um jogo de ação aqui, em que tudo vai acontecer, não vai ter explicação de nada, vai estar tudo meio jogado, e é isso aí é mecha, a nave acopla com a porra de um BT gigante, e aí, tá ligado? Eu sinto que vai muito, tipo, foda-se, vamos terminar esse jogo aqui no momento mais épico possível. E aí, cara, isso tudo culmina numa cena que é muito engraçada, que a gente, assim, eu achei engraçado, né? Que a gente acha que vai acontecer o Death Stranding lá, né? A gente acha que vai acontecer a obliteração final lá, o Death Stranding, e aí a Lu é engolida pelo... Ela engole. Não, ela é engolida primeiro, quando ela tá naquela cápsula, ela é engolida por esse fim de mundo, sei lá, e aí do nada ela volta com uma criança gigante. Sim. Essa cena é muito, tipo assim, 2001, Odisseia no Espaço, quando tem aquela cena da criança gigante. Sim. Tipo, acontece isso, e aí, caraca, tipo, se você parar pra ver, você tá dentro de um útero, né? Porque dá pra ver o buraco por onde sai a criança. E aí, tipo assim, acontece isso, e aí o vilão é engolido pela criança. Tipo assim, é um negócio que você fica meio tipo, caralho, o Kojima é um gênio, mas ao mesmo tempo, tipo, parece muito que é um deboche, parece muito que é ele, tipo, foda-se. Sim, vamos terminar aqui do jeito que der pra terminar, e é isso. E a luta entre o Sam e o Higgs de guitarra, e sendo que... É muito ridículo. Tem uma hora no meio da luta contra o Higgs, que é naquela parte já que tá meio que no mano a mano com as guitarras. Sim. Que ele faz uma pose e fala pra você vir mais perto dele. Daí se você vai perto dele e aperta quadrado, os dois começam a tocar guitarra e fazer um solo junto. Eu fiz isso, mano. É muito engraçado, mano. É muito então, engraçado. são esses momentos malucos que fazem ser um jogo do Hideo Kojima, né? Sim, eu acho que foi isso que faltou como um todo, e faltou um pouco até isso na gameplay. Inclusive, cara, tem um personagem que é muito incrível, que é o Pizzaiolo, né? Sim. E aí, depois de um tempo, quando você faz as missões do Pizzaiolo, e é muito engraçado, que ele só abre a base e, tipo assim, não tem nenhuma indicação que você tem que entrar lá na base do Pizzaiolo, né? Sim. E aí, porra, só que abriu a base, a primeira coisa que eu falei, pô, vou entrar lá pra ver o que tem lá dentro, né? E aí, cara, tem uma cutscene que é inacreditável de você lutando com o Gifu com o Pizzaiolo, pô. É muito foda, é muito incrível. E o Pizzaiolo ainda tem a aparência do criador do Ghost in the Shell. Eu não sabia. Sim, é ele. Que foda. Caralho, que doideira. Que deixa ainda mais absurda a cena. Muito foda. Não, então, tipo assim, a minha sensação de tudo, como um todo, é que o Kojima deu uma sacaneada na indústria e um pouco na cara do jogador, tá ligado? Eu não sei se você manja de rap, mas tinha uma galera, porra, muito conhecida que era o Outkast, tá ligado? É familiar. Então, sabe a música Hey Ya, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, Hey Ya do Outkast. Só que qual que é a parada? Outkast foi um grupo de rap, uma dupla de rap muito conhecida, assim, tipo, nos anos 90 e tal. E eles eram, tipo, meio de fora do eixo do rap, assim. Eles eram, tipo, do sul dos Estados Unidos e tal. Então, tipo, eles não tinham o hype que a galera de Nova York tinha, que a galera de Los Angeles tinha, sabe? E aí, tipo assim, eles sempre foram geniais, sempre foram, tipo, cultuados, mas eles eram meio, tipo, os caras que são cult, os caras que são um rap meio pra inteligentes, não sei o quê. E aí, um belo dia, eles decidiram lançar um álbum duplo chamado Speaker Box and Love Below. E aí no The Love Below, que foi a parte do André 3000, que era um dos dois caras, ele decidiu que ele ia fazer um álbum completamente diferente de tudo e que ia ser um álbum meio debochando da indústria e debochando, tipo, do público, tá ligado? E aí essa música Hey Ya, ele fala, tipo assim, vocês não querem me ouvir, vocês só querem dançar. E o clipe inteiro é, tipo, ridículo, e a música foi, tipo, um sucesso estrondoso da porra. Os caras ganharam um Grammy, não sei o que, e depois disso ele nunca mais fez nada. Porque, tipo assim, ele provou o ponto dele, tá ligado? Ele provou o ponto que, tipo assim, ninguém queria ouvir o que ele tava querendo falar ali. Todo mundo só queria, tipo, se aproveitar do ritmo e das coisas pra... Foda-se, sabe? Sim. E eu sinto que o Death Stranding 2, ele é meio isso do Kojima. Lógico que ele vai continuar fazendo o jogo e tal. Mas eu sinto que é ele falando, tipo... tá, eu já entendi o que vocês gostam. Toma aqui o que vocês gostam. Mas ainda assim eu vou dar uma debochada, mesmo que seja sutil, sobre isso, sabe? Não, sim, total. Faz completo sentido. Então, acho que é isso, né? Você tem mais alguma parte que você queira comentar? Eu acho que sobre o Nirvana, né? Nossa, muito importante. O Nirvana, eu acho que das tramas paralelas ali foi uma das mais legais, eu achei. Sim, envolve chifre, envolve grávida tramando contra o governo. Amiga, aí, vamos falar a verdade. É a novela mexicana. Ela é a pior psicóloga da história da humanidade, Sim. pô.
Porra, ela acabou com a vida do marido dela, que era paciente e marido. Sim. Acabou com a vida do outro paciente que ela arrumou, porque ela começou a ter um caso com o cara. Sim. Tipo assim, caralho, tá tudo errado aqui. Alguém chama um conselho de medicina, pelo amor de Deus. Sim, sim. A trama dele eu achei muito legal e muito bem construída, né? Foi meio que parecida com a do Cliff, né? Que era o Mads Mikkelsen no primeiro jogo. De ter aqueles momentos jogáveis, você contra ele, né? Uma parada ali até meio flertando com o terror. E ele só dando migalhas, basicamente, durante o jogo todo. E pra no final revelar que... Enfim, o cara, coitado, mano. Eu achei muito trágico o fim dele. Ele é um fudido, coitado. Sim. E, pô, eu achei incrível que quando a Lu/Tomorrow tava crescendo, né, no mundo dos mortos, ele basicamente ajudou a criar ela lá. Então, pra mim, foi a trama paralela, assim... Nem tanto paralela, né? Faz parte ali do principal. Meio que no fim, ele ainda assim fez o último desejo da mulher que ele amava, né? Sim, cara. Tipo, que era cuidar da Tomorrow/Lu e tal. É muito triste que o cara não conseguiu o que ele queria, descobriu que a mulher era casada, descobriu que o filho não era dele. Sim. Aí a mulher vai lá e fala assim, pô, mas me ajuda aí de toda forma, na moral. E ele ajuda. E ele vai lá e ajuda, cara, coitado. Sim, e morre por isso. Pois é. Então, é uma coisa muito curiosa que, tipo, quando saíram os trailers, muita gente comparou o personagem dele com o Snake, né? Porque por causa da coisa da faixa na cabeça e tal. E eu acho que pra mim soa meio óbvio que o Kojima, o Nirvana é a maneira como ele luta com esse luto de ter perdido esse personagem que por muito tempo foi dele, sabe? Sim, e ao mesmo tempo acho que é ele querendo zombar um pouco com a Konami. Ah, sim. Acho que ele zombou, enfim, com os caminhos tradicionais da narrativa, zombou com o jogador, zombou com a Konami, então a gente vê muito dessa cara, assim, dele de brincar com as coisas, né? E eu acho que foi definitivamente ali uma alfinetada, porque ele tinha falado que ele tinha visto esse ator do Nirvana, que é Lucas, esqueci o sobrenome dele agora. Luca Marinelli, não é? Isso, Luca Marinelli. É o nome mais italiano do planeta Terra, tá ligado? Inclusive, a Lucy é interpretada pela mulher dele, pela esposa dele, na vida real. Ah, que legal, não sabia. Sim, enfim, ele falou no Twitter que o Luca era basicamente o ator perfeito pra interpretar o Snake num filme. Ah, que doideira. Sim, ele pegou já pra querer dar aquela famosa cutucada. Pra alfinetar mesmo, né? Putz, que doido. Sim. Da hora. Mas é isso, acho que eu falei tudo que eu queria falar que continha spoilers. Eu também, eu acho que é mais um desabafo do que falar de spoiler, né? Porque realmente é muita coisa e eu fico animado pra saber o que a galera achou. Galera, lembrando, por favor, não comentem spoilers aí nos comentários, a gente não vai aprovar esses comentários com spoilers, tá bom? Mas o debate tá aí, apoia o Up lá na Orelha que você consegue mandar lá no grupo secreto. Aí no grupo secreto você consegue usar as ferramentas de spoiler e tal. E eu acho que aí todo mundo vai conseguir ter um debate legal, tá bom? Sim. Vamos voltar aí com o Dan. Pode voltar, meu querido. Então, de volta aí dos spoilers aí, quem ouviu, quem não ouviu, ouve depois, tá? Você pode, quando terminar o jogo, voltar aqui e escutar esse pedacinho com as opiniões do Cardoso e da Tainá sobre o que eles acharam aí das revelações, né, etc e tal. Mas, se você já terminou, se você não terminou, se você ouviu spoiler ou não ouviu spoiler, eu sei que todos querem saber se vocês curtiram o jogo, né? O que vocês acharam? Se vale a pena jogar, se não vale, qual o veredito de vocês? Cardoso, fala aí pra a nação Upper, quais suas considerações finais sobre Death Stranding 2? Cara, o Death Stranding 2, ele é um jogo que vai agradar todo mundo. É um jogo que já é um sucesso de crítica e com certeza vai ser um sucesso em termos de premiações e tal. Pra quem não jogou o primeiro Death Stranding, assim, se você der a chance, você vai curtir. Pra mim, ele é um blockbuster de jogo, assim. É tipo você assistir um filme com um orçamento muito pica e com uma direção muito pica. Cara, tem uns momentos em termos de direção ali, cara, que você fica na ponta do sofá assim, caraca, cara, que cena bem feita, puta que pariu e tal. Mas eu acho que falta nele o que eu amei no primeiro jogo, que é o Kojima sendo Kojima, o Kojima colocando o jogador pra refletir mais, pra pensar além da coisa mecânica, pra teorizar sobre história, pra não entender nada. Eu acho que era essencial pra Death Stranding ele ser um jogo meio perdido mesmo. Eu acho que isso fez com que eu me interessasse ainda mais pela história, ainda mais pelo mistério, ainda mais por tudo que estava acontecendo por ali. E o 2 não tem isso. E isso foi uma coisa que eu senti muita falta. Então, pra mim, ficou uma sensação meio agridoce. E ainda mais, principalmente, lendo as entrevistas do Kojima, eu sentia que ele tava arredio, eu sentia que ele não tava colocando ali
ele, assim, sabe? Então, pra mim, é meio dúbio, porque ao mesmo tempo que é um jogaço que eu senti falta de essência do criador. Porque, assim, eu vou jogar um Death Stranding, eu quero jogar um jogo do Kojima, sabe? Tipo assim, nenhum outro cara conseguiria fazer Death Stranding que não fosse Kojima. Então, eu senti falta da pegada dele no jogo. Então, eu recomendo, mas fica essa reflexão aí sobre o Death Stranding 2. Sim, eu acho que eu tenho a mesma sentimento em relação ao jogo. O Kojima, ele é muito cinéfilo, né? A gente vê que ele é muito fã de cinema e tá sempre assistindo filme e tudo mais, fazendo crítica nas redes sociais. E eu acho que isso dá pra ver cada vez mais, assim, nos trabalhos dele. E eu acho que a gente vai ver mais ainda, porque, que o Cardoso falou, tem momentos que você tá vendo a cena ali e é muito bem dirigida. É um momento muito cinematográfico. E o Kojima já falou que ele quer fazer filme. O OG parece que, enfim, vai ter uma relação muito forte com o filme e tal. Então eu acho que isso também é um reflexo do Kojima atual, assim, né? Essa abordagem mais acessível, digamos assim, mais blockbuster, né? E que o Cardoso falou, quando a gente vai jogar, a gente conhece o Kojima, quando a gente vai jogar, a gente espera maluquice, a gente espera o que fez a gente gostar dos jogos do Kojima. Eu acho que ele tem momentos em que você, tipo, joga e você pensa, cara, nenhum outro desenvolvedor faria isso. Mas eu ainda queria um pouquinho mais, assim. Eu também amei o jogo, adorei o jogo, continuo jogando ele e tudo mais, e só que não teve o impacto que o primeiro teve pra mim. Mas eu acho também que é muito por conta de que a gente já chegou mais acostumado, né, pro 2, e já entendendo um pouco mais o universo, e ainda tem esse empurrãozinho das coisas serem mais mastigadas, né. E eu, na verdade, fico na dúvida se as pessoas que não gostaram do primeiro vão gostar do segundo, porque apesar de ser mais mastigado e ter uma dinâmica diferente, o core ali do jogo ainda é em torno de entregas, né? Ainda é a piada de é iFood, enfim. Eu ainda fico na dúvida se quem não gostou do primeiro vai gostar do segundo, mas ao mesmo tempo, por ele ser mais mastigadão, assim, eu vejo talvez o Death Stranding 2 como uma boa porta de entrada pra quem não conhece o Kojima e quer conhecer um pouco do trabalho dele, assim, né? Que não é tão maluco e com tanta informação que nem os Metal Gear, e também não é tão antigo, né? Que nem aqueles, enfim, o Policenauts dele também é bem acessível, mas é muito antigo, datado. Então eu acho que atualmente seria uma boa porta de entrada pra ele, curiosamente, apesar de tudo que eu falei também aqui, de que não sei se a pessoa gostaria, não gostando do primeiro jogo. Mas eu acho que isso também resume um pouco o trabalho e a carreira geral do Kojima, né? A gente não consegue falar sobre um jogo dele de forma tão clara e direta. A gente sempre é a mistura de vários sentimentos e confusões. Então, eu acho que o Death Stranding 2 é bem isso, assim. Você consegue ver a essência dele ali, mas não tanto quanto a gente gostaria, assim, sendo um fã do Kojima. E é isso, eu amei o jogo. Eu recomendo quem jogou o primeiro e quem talvez queira conhecer o Kojima e ainda nunca jogou um jogo dele. E é isso, assim. Acho que resumimos bem. Show! Então tá aí. Esse foi o Death Stranding 2, nossas opiniões. Cardoso, Tainá, valeu, tamo junto. E vamos nessa, Cardoso? Vamos nessa. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E espero que instigue vocês a conhecer melhor Death Stranding, porque Death Stranding é muito foda. É isso. Então é isso, gente. A gente vai nessa, vamos ficando por aqui. Mas semana que vem a gente tá de volta. Toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem episódio novo. Tem muito jogo ainda pra sair esse ano. Tem muita coisa que a gente tá jogando no momento e que a gente vai trazer aqui também. Ó, semana passada saiu o Donkey Kong, né? Então daqui a pouco a gente vai trazendo essas impressões também sobre o Donkey Kong e sobre um monte de coisa aí. Então, não deixa de seguir a gente aqui no Spotify, fazer uma avaliação aí, dar 5 estrelas pra gente, que isso é super importante. E também apoia a gente lá no Orelo, porque é o apoio de vocês que faz com que o Up continue existindo. Então é isso. Até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tamo junto. Tchau. Valeu, gente. Beijo pro Hideo Kojima. Isso aí eu mando só um abraço.